2015, Josimar foi lá e falou algumas frases assim, ó, que ficou comigo, assim, ó, você tem que ficar mais observando. Isso é tudo que eu quero. Eu lembrei até da música, sabe? Só observando. Aí, beleza, então é isso. Mas falando sério, tem que estar com vontade de ter aquele negócio, sabe? Porque se não tiver com vontade, a vontade tem que ser maior que a necessidade, você acredita? Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um podcast. Estamos de volta para o 8º podcast. E hoje com a minha amiga Nayane. Tudo bem, Nayane? Tudo bem. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, muito feliz por participar aqui junto com você. O nosso convidado de hoje, ele tem uma história fantástica, assim como o podcast anterior. Empreendedor sempre tem uma história legal, né? Sempre. Passou por dificuldades, passou por, como se diz na linguagem goiana, por perrengues, vários perrengues, para chegar na brilhante história que ele tem hoje. Seja bem-vindo, Johnny Uto, o Samurai. Boa noite, Josimar. Boa noite, Nayane. Muito obrigado pelo convite. Quando recebi o convite, aceitei assim, de prontidão, muito feliz, porque eu acompanho o seu trabalho, legal. Entendeu? E tenho muitos elogios e sei muito bem da capacidade e dos resultados que o seu trabalho traz quando você aplica e a pessoa consegue entender. E depois eu vou explicar por quê, porque eu fui aluno do Josimar, né? Nós somos parceiros e eu tive uma experiência muito positiva, interessante com o Josimar, lá onde eu trabalho, e realmente foi fundamental para a gente estar mudando de patamar. Foi 2015, né, Johnny, que a gente fez um trabalho? Foi 2015. Poderia ter sido antes, Josimar. Se você tivesse sido antes, Josimar, eu tenho certeza que estaria melhor. Gente, com esse elogio aí, ó, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like aqui, deixa um comentário legal também. Eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa história, ó. Quero um comentário legal. Compartilhe com os amigos também. Gente, Johnny, quando começou essa história bonita sua para chegar a empresário? Teve a fase lá da infância, da adolescência, que você morava na fazenda, era isso mesmo? Não, exatamente. Eu morei na fazenda, mas eu nasci em Goiânia. Né? Nasci em Goiânia, aqui no Hospital da Vila Nova. O meu pai é de origem japonesa, né? Meus avós vieram do Japão. Meu pai já nasceu aqui em Nerópolis, certo? E eu sou de 1970. Quando eu nasci, Josimar, eu morava, na verdade, ali tinha um posto chamado Posto Japonês, na BR-153, indo para Teresópolis, Goiás, certo? Onde morava parentes do meu pai, tios dele, minha madrinha, que era tia do meu pai, minha madrinha. E em 1975, nós mudamos para a zona rural definitivamente, muito próximo lá, né? Na mesma região, acima um pouquinho. E uma fase maravilhosa, uma vida difícil, porque não tinha energia elétrica, né? E não tinha, ou seja, não tinha geladeira, não tinha televisão, né? Zero conforto. Só que não fazia falta. Né? Só que não fazia falta. As prioridades eram outras. Então, assim, as coisas que faziam você... A dinâmica do seu dia a dia era bem diferente. Porque você queria acordar cedo e ver... tirar o leite da vaca. Você queria ver... dar alimentação para os porcos. Ver o sol nascer na fazenda. Exatamente, ver as galinhas. A dinâmica da criança era muito interessante. E jogar uma bola, e colocar... galos para brigar entre si, essas coisas, sabe? Então, eram brincadeiras muito bacanas. Então, eu diria que a gente era muito feliz, apesar de todas as ausências de alguns privilégios, como a questão da televisão, que já existia, né? A gente, às vezes, ia assistir televisão no vizinho, que era um pouco mais distante, para poder conhecer, na verdade. Energia elétrica não existia, né? Era lamparina. Então, você pegou essa fase de assistir TV no vizinho? Quem nunca, só que era bem, Josimar, só que era bem longe. Era longe. Bem longe. E geralmente era à noite, né? Que a gente já ajudava um pouco os pais a trabalharem, de uma maneira ou de outra, a gente queria ajudar, né? Ou a mãe. Mas foi um momento assim, muito feliz. Eu tenho uma memória muito boa, porque quando eu mudei para zona rural, definitivamente, eu tinha apenas 4 anos, porque em 75 eu ainda iria completar 5 anos. Então eu lembro todo o processo da mudança, então a memória é muito boa. Automaticamente eu lembro quando eu convivi também
nos primeiros dias, nos primeiros anos lá na roça. O nosso banheiro, a água, ela ficava aquecida com o fogão. Então, pelo menos a água era aquecida. Pelo menos a A água era aquecida. É o formato natural, hein? Natural, entendeu? Mas eu convivi com lampião, com lamparina, velas, né? Tudo isso a gente conviveu e, tipo assim, são lembranças assim que não fizeram falta, né? Os produtos eletrônicos. Minha mãe e meu pai foi criado na roça, na infância. Eu não tive esse privilégio. Você morou na roça também, né? Morei na roça. Até quanto tempo? Eu morei de 1 ano até 10. Aham. Aí quando começou a ter que estudar, então a roça não tinha, né? Aham. Onde a gente morava. Aí foi quando eu fui pra cidade. Entendi. Mas uma coisa que ele falou aí que eu acho muito interessante é no ponto de que era feliz, muito feliz. Só que a gente realmente é feliz porque a gente não sabe o que o mundo tem. Aham. Então a gente não sente falta do que a gente nunca teve. Perfeito, né? Então, assim, hoje a gente sofre porque a gente sabe o que é bom, a gente vive com o que é bom. O conforto é muito Então, bom. se hoje a gente perder, é um sofrimento terrível. Fica sem chão. Mas antes, por exemplo, eu também não tinha acesso à energia, não tinha acesso à água potável, por exemplo. Nenhum tipo de alimento que seja industrializado, era tudo muito natural. E realmente, para mim, ali era o céu. O céu ali, a perfeição da vida era aquilo. Mas porque eu não sabia que existia um mundo afora Diferente. que tinha outras possibilidades. O estado de Goiás, até 1980, na zona rural, ele era muito longe de um Rio de Janeiro, de um São Paulo, de um Uberlândia, de Santa Catarina, né? Paraná. Muito longe, muito aquém. Vou contar só uma história para vocês, por exemplo. Aqui até 1980, a pessoa que tinha uma posse de propriedade rural, ele tinha uma vida bem sofrida. Ele não tinha sofá na casa dele, ele não tinha veículo, na maioria das vezes. Aí eu lembro da madrinha do meu irmão. Nessa época que você morava lá, seu pai já tinha carro? Já meu pai sempre teve carro, porque ele era motorista, puxou, tinha linha de leite, sempre foi o motorista da família. Ali que começou então sua paixão por carro. Você já dirigia Não, eu demorei para ter paixão por carro, porque eu sou aquela pessoa que só gosta de experimentar as coisas quando eu tenho a possibilidade de possuí-las. Legal. Então eu acho que eu fui dirigir carro com Raro. 18 anos. Acho que com 18 anos. Eu não gosto eu não tento, tipo assim, gostar de alguma coisa se eu ter aquela condição de ter. Isso é um natural meu, por incrível que pareça. Equilíbrio. É uma coisa que naturalmente em mim é assim. É muito natural. Eu falei de carro antes de você contar essa história, porque eu tenho que dar um recadinho especial Opa. de uma marca que faz parte da história da sua família. Os carros japoneses. São os melhores, né, Johnny? São os mais confiáveis. São os mais São os confiáveis. mais confiáveis. Não posso falar Você já mais- teve carro da Nissan? Cara, eu tenho uma, né? Tem? Eu tenho um carro da Nissan. Qual que é o carro da Nissan Eu que tenho você tá agora? Eu gosto muito de picape, tenho uma Frontier. A Frontier? É. Ah, sim. Não, então... Já tive Versa também, já tive outro carro da Nissan? Não, acho que o outro foi da Suzuki, foi só o Versa e a Frontier. Ah, o Versa é a Frontier. Então hoje o podcast tá bem, Você viu? tá bem de parceria, né? Porque eu também só uso Nissan. Saga Nissan, nós temos 2 consumidores aqui da Saga Nissan. Yes. Então você que busca desempenho, tecnologia de ponta e conforto incomparável, a Saga Nissan da BR-153 tem o carro perfeito para você. Condições especiais com até 60 mil em bônus, Johnny, 60 mil em bônus, troca com troco, taxa zero. Então, gente, com essas ofertas aqui, você não pode ficar sem o seu Nissan. Acesse o QR Code que está disponível na tela e fale direto com o nosso gerente de vendas, o Augusto. Eu não gosto que chama de Francisco, né? O Augusto. Gerente de vendas, o Augusto. Então, aqui com esses 2 apaixonados por Nissan, só falta você ir até a Saga Nissan e fazer o seu test drive. A gente tem também aqui a NC Extreme. Você faz algum treino, John? Corre, joga bola? Em casa, jogo bola. Mas faz alguma atividade física além do futebol, não? Eu tenho uma estação que eu faço em 10 minutos, eu me engano, né? 10 minutos de exercício. 10 minutos? Só pra dar uma Sabe enganada. o que eu faço? Melhor pra me ajudar é comer menos. Comer menos. Aí você não precisa fazer tanto exercício. Mas você faz um pouquinho. Já tá E no caminho. então, quando você pensar em acessórios, roupas de treino, roupa de futebol, você vai comprar com a maior fabricante e revendedora nos itens esportivos, que é
ANC Extreme. Acesse o QR Code que está disponível na tela e confira as novidades da ANC. A ANC está tão legal que hoje eu trouxe um presentinho para vocês. Oh, que bacana. Eu trouxe um para Melhor você, parte. né? Essa hora é Melhor muito parte, boa. né? Um presentinho aqui para você treinar. Obrigada. Eu tirei para você ver. Ah, pra você tá. dar uma olhada nessa camiseta. Licença. Mostra para essa câmera aqui pro pessoal Aliás, a conferir. NC Extreme, em termos de materiais, eu conheço. Ah. Materiais esportivos. Não, aqui, ó. Tô Ó, usando a NC, essa camisetinha cara, aqui. Eu amei. Muito obrigado, muito obrigado. Amei, Super amei. satisfeita. Não, e a cor? Não, e a cor? qualidade, A né? sua Baby Look, a né? qualidade, ela é incomparável, né? A gente Não, pega ela é na- fresquinha, tecido leve, gostoso. Não, obrigado, Muito Josimar. obrigada. Muito obrigado a você, sua produção aqui. Vou Muito colocar feliz. aqui agora e continuar. Aliás, quero elogiar a sua deixando aqui, produção, pessoal. que É? eu participo sim, de vários outros compromissos, né? Deixa eu colocar esse aqui dentro. A pra sua gente deixar com o produção pessoal. aqui tranquila, viu? Tem produção É? que chega e fica brigando com a gente. Ah, cara, É. eu fui muito bem recebido aqui. Ah, não, isso é. O Fábio é das antigas aí. Não, foi acho muito que já até recebido. fez esse trabalho pro Johnny já em alguma TV, Não, acho Fábio? que não, né, Fábio? Não, mas chegou é- a fazer não. Mas ele faz programa de Mas eu tenho televisão, certeza que ele grava. conhece algumas pessoas que eu conheço. Ah, quem? Flávio Silva. Flávio Ah, sim, Silva. sim, sim, Então parceiro tá no nosso. meio. Tem mais um parceiro, gente. Esse aqui é o que eu mais gosto de falar. E foi por isso que eu trouxe pra fazer um merchan pra eles hoje. Você gosta de pastel, Johnny? Demais. Vou Pra até contar mim, uma- você gosta, né? Eu vou até Eu contar amo, uma história amo. do pastel. É. Depois. Sou suspeita Esse pra falar pastel de deles pastel. aqui é maravilhoso e o forte deles é o delivery. Então a gente vai deixar o QR Code aqui, vocês acessam, segue no Instagram, manda mensagem. Ele tem um pastel de costela, gente, que é uma maravilha. Sugiro vocês a Nunca ouvi experimentar. falar. Pastel de costela. Quando ele me falou também, eu falei assim, deve ser muito gorduroso. Não, mas o recheio é maravilhoso. Diferente. Gente, então se você estiver em casa com fome, acesse o QR Code na tela e faça o seu pedido na Pastelaria do Panda. Qual que era a Do história? Panda. Pastelaria Tem do como Panda. esquecer não, né, Nair? Não, não, agora já... Não, esse nome, Eu não tenho Pastelaria do Panda. Esse é Perfeito. improvável. Johnny, qual que era a história do pastel aí? Não, depois Posso eu vou contar. retribuir o presente? Com certeza. Você trouxe pra gente, né? Lógico. Ah, nossa. Você viu também? Gentileza gera gentileza, né? Lógico. Só. Mais presente pra nós, Nossa né? Vocês Senhora. homens, vão começar agora a ter cuidado com a pele. Que bacana. Gente, não, Fino olha só. trato. Esse é Fino um trato. É um Obrigado, sério, Nair. se vocês quiserem abrir pra ver, é um Não, com sério. certeza. Vamos abrir vamos pro pessoal abrir. ver, né, O Josimar? pessoal vê. Esse E produto é adquirir da também o Karine produto. Gouveia e do Lucas Guimarães, em parceria. Josimar, a minha lembrança que eu trouxe pra você, pra estar ali guardada, né? Eu não vou Ah. mostrar, porque eu não tive a capacidade. Assim, o carinho de botar numa embalagem tão requintada igual essa, Mas sabe? mulher, você sabe Mas como é, né? mas é uma lembrancinha que vocês vão saborear muito, tem muito sabor. Aí você Que passa bacana. Esse aqui é pra pele de Aí manhã? Você passa de Ah, manhã. não. Que show! Quando você acordar, Não, e olha quando isso você aqui. for dormir, você faz a massagem, porque Você quer fazer a massaginha. homem tem que se cuidar, porque Ah. o mercado tá Não, e inovando. você trouxe aqui pra dois homens bem vaidosos, né? Ah, o John então também é Não vaidoso. sou nada. Esse aqui é o Mas quê? eu- Esse aqui é uma camisetinha? É Um lencinho? É uma Na- de colocar fronha. Olha só. Nayane, muito rapaz. obrigado, viu? Nossa. Gente. Ele tem o cabelo liso, você tem o cabelo cacheado, vai acordar sem frizz e ainda com a pele hidratada, né? Adorei, adorei. Karine Gouveia. É pele bonita. Pra pele bonita. Pele bonita é o nome Ah, do sérum. sim. É em parceria da Karine com o Lucas Guimarães. Fica em Goiânia? Legal. Não, a fábrica fica aqui em Goiânia, mas a empresa é de São Paulo. Não, vamos deixar o QR Code aí disponível na tela para vocês Posso deixar conferirem aqui, os Josimar? produtos da Karine. Pode deixar aí, né, Fábio? Fica bom, Esse Fábio. lacinho eu vou deixar aqui atrás. Johnny, depois desses presentes aqui, Ó, rapidinho, só pra falar que você falou da saga Nissan, né? Ah. É o seguinte, abraço pro Augusto, né? Uhum. Certo? Só dizer que a marca Nissan entrega muito custo-benefício, entendeu? Porque ela geralmente ela oferece veículos por preços bastante competitivos, com equipamentos superiores às suas concorrentes, inclusive aos próprios outros japoneses. Eu vou dar o exemplo do Sentra, né, que chegou agora, com uma tecnologia assim Nossa, ele avançadíssima. ficou muito bonito aquele Design carro. muito bom, ele aumentou o tamanho também. E a Nissan Frontier, que ela é a única que tem realmente a suspensão traseira multilink. Toda caminhonete pula um pouquinho, né? Ela tem a Aham. suspensão traseira multilink e é a única da categoria que tem teto solar. Entendeu? E é mais econômico também, e tem um powertrain, que é o motor 190 cavalos, com o câmbio 6 marchas, aprovadíssimo, entendeu? Tanto é que ela preferiu não botar por enquanto ainda o motor turbo, V6,
porque é um motor super aprovado. É bom conversar com o especialista, né? Não. Entende tudo de carro. Então, Nissan é a marca. Eu Nissan é a comprei marca. Nissan só pela beleza e pela economia. Então, esses É o detalhes... custo-benefício. Ela custa menos por entregando mais. Entendeu? Econômico ele Não, é. o Kicks é um carro econômico. O Kicks, com motor 1.6. Todo mundo tem na onda dos turbos, né? Por que a Nissan mantém 1.6? Porque ele é econômico, eficiente, confiável, confiabilidade. Então por que ela vai mexer numa coisa que está perfeita? Que tá funcionando bem. Né? Verdade. E proporciona um preço melhor. Tem uma versão lá, a versão Advance, que ela traz tanta coisa, oferece tanta coisa, e se você for olhar em relação aos concorrentes, é assim, só que a sua vez não compra do design, eu prefiro um carro desse jeito, mas se for olhar o que é oferecido, o Kicks é fenomenal, pelo que ele custa, pelo que ele oferece, entendeu? Augusto, depois desse merchan aí, cara, ó, só agradecer o especialista aqui, ó. Augusto, eu indo trocar o carro, tá? Essa semana eu quero trocar de carro. Johnny, então você passou a sua infância na roça. Com quantos anos você veio pra cidade? Então, 7 anos, 6 para 7 anos, eu não gostava muito de vir para Goiânia, né? Mas meu pai sempre falou, ó, quando você tiver com 17 anos, você vai me agradecer. Eu lembro muito bem disso. Não precisou nem chegar aos 17 anos, né? Que eu percebi que ele tinha toda a razão. Mas realmente era muito difícil para mim, porque eu tive que morar com alguns parentes meus que eu nunca tinha convivido. Então isso foi uma grande dificuldade, uma grande barreira. Então eu lembro que toda sexta-feira eu voltava para a roça e domingo à tarde eu voltava para Goiânia. Então era um sofrimento muito grande, mas que, tipo assim, na vida a gente tem que passar por barreiras, dificuldades, né? Mas Chorei muito. Foi difícil. Foi difícil, porque você tem o carinho da mãe, né? Eu já tinha meu irmão Alexandre, que tinha muita convivência para jogar futebol, fazer as coisas na roça. Eu preciso falar para você, eu peguei muito bicho de pé, entendeu? Então era muito bom tirar bicho de pé, entendeu? Eu já peguei bicho né? de pé. Então isso era muito bom, o bicho de pé. Você pega o bicho de pé, para quem não Não, sabe. eu lembro quando eu era criança. Aí você cultiva ele, você deixa ele crescer no seu pé. Para ele ficar com um tamanho adequado, para depois você tirar ele, viu, Flávio? Então, Flávio. Não, eu lembro disso quando eu era criança. Minha mãe me levava nos parentes na roça. Não fui criado na roça, mas eu visitava. Chegava lá, eu gostava de pegar o bicho de pé, só pra ficar fiando a agulha ali, cultivando, tirando aquele negócio. A galera jovem, Então, acho muito bacana, você pinga a vela nele, sabe? Pra dar uma Já judiada pegou o nele. bicho de pé, né? Não. Você já Olha, pegou, Fábio? Vale a pena, é uma experiência fantástica. Muito bom. É na sola do pé, não dói nada. Não, acho que tá tranquilo. Não, mas pra quem é mulher igual a Nayana não vai gostar Não, disso, não. Agora, furúnculo, o Berne já é complicado. Aí já é difícil. Eu tive furunga, aquele negócio é chato. Então, roça horrível. tem. Então, assim, pra gente não atrasar nossa pauta, né? A roça, cara, você passa por tudo isso. São sofrimentos que acontece, você nunca mais vai esquecer porque você vai curtir aquele sofrimento. Entendeu? Eu tenho marcas na mão assim, de machucados, a câmera não vai pegar, mas você vai ver aqui, tá vendo? Ah. Isso aqui foi cortando abóbora para dar pros porcos. Então eu tenho vários machucados nas pernas. Então, aí eu ensinei meus filhos, né? Meus filhos não têm um arranhão. Porque eu protegi porque Protegeu demais. não é que eu protegi, eu ensinava eles, ó, não faça isso, vai passar na seca de arame farpado, faça assim, ó, você vai andar de bicicleta, faça assado. Então eles não machucaram, porque o que eu sofri, né, aprendi, machuquei, ó, não faça isso. Você não queria que eles passassem por Eu não isso. tenho esse estado. Mas pai e mãe, eles Mas é sempre porque têm pode esse machucar de raciocínio. maneira Tem séria. senso protetor, né? Eu conheci 3 pessoas que perderam visão, criança. Jogaram pedra em cima, a pedra vem e bate no olho. Então é muito perigoso na roça, porque falta instrução. Os pais, antigamente, não tinha cultura de proteger os filhos. Eles jogavam os filhos no mundo. Você tem uma ideia? Quando eu vim para Goiânia... John, mas assim, eu acho que tem um lado positivo, sabe por quê? As crianças daquela época eram mais fortes. Não tô mais, criticando os pais, tô dizendo que é a cultura, né? Não, eu sei que tem que ter um equilíbrio, mas tem um lado positivo. As crianças daquela época, eu acho que desenvolvia mais rápido quando chegava na adolescência. Somente a Ou era barriga, né? Tinha muita forçado, né? verminose, né? Todo mundo era barrigudinho. Todo mundo era barrigudinho, tinha um pouquinho de piolho. Mas Eles não iam no médico, né, também? No hospital só isso se estivesse morrendo. Não. Mas isso que o Josimar acabou de falar é uma grande verdade. Pode perceber
que todas as crianças que não tiveram aquele cuidado, aquela atenção, são profissionais e pessoas completamente diferentes de quem teve essa dedicação. Os pais não tinham esse excesso de proteção, não. Colocava você, caía, levanta, menino, levanta. A gente tem aquela teoria do pai querer dar pro filho que não teve, né? É um grande erro. Tem que ter o equilíbrio, igual vocês falaram aí, o equilíbrio é fundamental em tudo. Aí, tipo assim, até essa idade minha de 6, 7 anos, Josimar, meu pai fundamental, né, para poder... Porque eu poderia estar estudando na zona rural, que também tinha uma escola boa. Mas ele preferiu, pelo caso de eu ter parentes aqui em Goiânia, né? Trazer para Goiânia. Foi importante para mim. Minha mãe, não se fala, né? O papel da mãe sempre é importante, né? A minha madrinha também foi fundamental na minha vida, porque ela ajudou minha mãe a cuidar de mim quando eu nasci, eu era muito doente. Então, foi fundamental também. Eu tive outra pessoa muito importante na minha vida, que foi o cirurgião que fez o parto da minha mãe, o Dr. Joaquim, que já é falecido, que cuidou muito bem da minha mãe, porque também minha mãe tinha perdido 3 crianças antes de mim. Então, eles fizeram um pacto, né? A minha madrinha, minha mãe e o Dr. Joaquim. Esse vai nascer. Então, tiver todo cuidado. Não vai perder. Só que mesmo assim eu nasci doente. Muitos traumas para ela, né? Então, o doutor Joaquim, minha madrinha, minha mãe, meu pai, nessa fase assim, foram fundamentais em todos os sentidos. Entendeu? Aí a gente vai crescendo, né? E aí, aqui em Goiânia, várias tias minhas me ajudaram muito, porque cada ano, Josmar, eu morava em um lugar, de favor. Cada ano? Cada ano. Morei pelo menos umas 8 casas. Porque meu pai não tinha naquela época... Você conheceu a família inteira que você não conhecia? Eu morei em Itatiaia, morei na Vila Nova em vários lugares, morei no Guanabara, entendeu? Mas sempre com parentes. Em 83, quando o Willis assumiu a prefeitura de Goiânia, morei sozinho com o Alexandre. Eu tinha 12 anos, né? E nós morávamos sozinhos ali na Vila Nova, nós mesmos fazíamos nossa comida. Tempos difíceis, né? O Alexandre, muito parceiro, assim, apesar de ser novinho, me ajudava tanto o Alexandre, né? E a gente guardava o frango, o feijão na casa de uma vizinha, um quarteirão para trás, que não tinha geladeira. A gente não tinha essa condição de ter geladeira. Televisão nem pensar. Então a gente guardava o frango e o feijão, né? Aí chegava a hora da noite, lá buscava, fazia comida, tal, ia pra escola. Não, e o legal era isso, porque... Então nós aprendemos a fazer comida. Olha só, nessa idade, olha a diferença. Você já sabia fazer comida. Você pega uma criança de hoje, pega um adolescente. Não, na verdade, pega um adolescente de hoje, 9 anos, não consegue nem... Com 9 anos já ajudava minha mãe, né? Fazer comida, né? Lá na roça, né? Nas horas vagas. Então quando eu fui pra lá pra morar lá, assim, eu já sabia que eu ia dar conta de fazer comida. Então era de boa. De fome. E gostosa. Morrer, né? E gostosa. De fome já não morria. Não. John, e você veio pra Goiânia pra estudar, e quando que você começou a trabalhar? Então, uma história rapidinha. Eu nunca gostei de estudar, né? Revelação aqui pra todos. E porque seu pai batia demais? Não, meu pai ficava triste, né? Decepcionado, né? Ele não chegava a falar pra mim. Aí, em 87, fiquei com muita vergonha. Porque eu já estava namorando, e aquela coisa assim de não valorizar muito a escola, acabei repetindo de ano. E na série, eu fiquei com vergonha de voltar para casa, sabendo que eu tinha repetido de ano. Né? E eu só fazia estudar. Então era uma vergonha, é terrível isso. Tá, era focado só para estudar e dar reprova. E meu pai faz todo o sacrifício para me ficar aqui. Né? Aí eu vou arrumar um emprego. Aí veio um emprego na Palmaria 100, que ficava ali perto do fórum, na T7, na Cis Chateaubriand. Você preferiu estudar do que trabalhar? Eu fui trabalhar, certo, nas férias, né, para fazer um supletivo no início do ano seguinte. Porque eu queria terminar logo o segundo grau, né? Porque na verdade ele disse que não gostava de estudar, né? Então ele arrumou um emprego para ele ter que ir pro supletivo e correr do estudo. Com vergonha de voltar para ter que todo dia ver meu pai e ele saber, né? Fiquei com muita vergonha, né? Aí fui trabalhar para a Palmaria 100, trabalhei lá só um mês, né? Uma prima minha me convidou para ir trabalhar numa empresa de colchão, a Magnet Power, que ficava na Vila Nova. Trabalhava com colchões magnéticos. Colchões, travesseiros, aparelhos magnéticos, né? A fábrica era Nikken, era a 10ª fábrica mais grande do Japão na época. Muito nacional. E estava aqui no Brasil e em Diadema. Representante de colchões eles, né? Tinha em Portugal, tinha na Espanha, no Brasil todo. Trabalhei lá até a fábrica fechar. Né? Por quê? Porque o meu patrão ele foi para Portugal. Esse foi seu primeiro emprego? Segundo, né? Primeiro foi para a Palmaria. O primeiro foi para a Palmaria, verdade. Que aconteceu uma coisa interessante. Chegou uma Você hora... era vendedor na loja? Não, eu era tipo assim, faz tudo. Eu tomava conta da aplicação do dinheiro dele, do estoque. Eu era de confiança. Administrativo. Aí o que acontece? Aí uma vez, ele falou assim, ô Johnny, se você aprender a dirigir, eu vou te aumentar seu salário para 5 salários mínimos. Aí eu falei, Rogério, lá de Uberlândia, Rogério, eu não tenho interesse.
Eu prefiro continuar ganhando meus 2 salários. Sabe o que eu estava percebendo já? Que quem ganhava mais era mandado embora primeiro. Ué, Sério, toda empresa quem ganha mais, e a empresa não estava muito, ele não estava muito mais presente na empresa. Eu percebi que a empresa estava tipo assim, meio que boiando já, né? Assim, não, eu vou garantir meu emprego, eu quero fazer o que eu estou fazendo, porque eu nunca tive ganância na minha vida. Com aqueles 2 salários, meu pai me ajudava, eu pagava a faculdade, eu comprava uma roupinha, eu fazia uma coisa aqui, outra ali, para mim estava ótimo, eu não precisava mais. E naquela época, todos os meus primos, inclusive meu irmão, o Alexandre, estavam indo para o Japão. Todo mundo indo para o Japão, meus primos, né? Porque o salário era muito bom no Japão. A minha irmã, que trabalhava no Banco do Brasil, tinha um salário excelente, né? Na época, abriu mão do emprego para poder ir para o Japão. Eu e poucos, acho que 1 ou 2, ficamos no Brasil. Porque eu era muito feliz no Brasil, sabe? Né? Muito feliz, sabe? Então, e lá, de lá, aí até que a empresa fechou. Eu fiquei trabalhando 1 ano e meio sozinho. A melhor vida do mundo. Chegava ninguém na empresa, te cobrava, ninguém pressionava. Contava o estoque na chegada, na saída, fazia uma ligação aqui, ia no banco fazer as aplicações, que tinha que ir presencialmente no banco fazer a aplicação às vezes, sabe? E o meu sonho era ser caixa, porque eu achava o máximo a capacidade dos caixas. E o caixa ganhava 5 salários mil. Se eu ser caixa, fazer essa função que eu acho o máximo e ganhar 5 salários, é perfeito. Inclusive eu falei isso com o meu professor Geraldo, lá do aplicação, onde eu estudei, que o meu sonho era ser caixa de banco, se possível no Itaú. Opa, mas é porque naquela época era valorizado. Ganhava muito dinheiro quem trabalhava em banco, não, né, Johnny? Não é que ganhava muito. É porque o cara, para ser bancário, ele tinha que ser bom. Ele era rápido, assim, ó. Não era igual. Hoje você vai no lugar, os caras ficam assim, ó. O cara era bom. Para ser caixa de um Bradesco e tal, o cara tinha que ser bom de verdade. Não era qualquer profissional, sabe? Hoje ele dava um show no médico. O cara tinha que ser bom, Josmar. Ele somava os cheques assim, ó. Sabe? Que era diferente, né? Então o cara era muito bom. Eu invejava, sabe? E aí a empresa fechou, né? Com o acerto, o meu cunhado, ele pegou o acerto e comprou um Fiat para mim, 147. Eu nem carteira tinha, né? Eu já empolguei, pô, o cara comprou um carro, cara, que coisa boa, né? Já começou a vir o resultado. Né? Aí, Patrimônio surgindo. Foi um tijolinho. Eu vou explicar por que foi um tijolinho. E aí eu fui trabalhar em outra empresa de colchões também. O cara me conhecia, me convidou. Foi muito bem recebido. Você pega um pouquinho de água. Foi muito bem recebido, trabalhando alguns tempos. Aí depois eu saí de lá e montei uma empresa de fazer absorventes. Tive um grande apoio, de fazer roupas. Tive um grande apoio da minha irmã, Ronilda Adriana. Eu sempre tive pessoas me ajudando. E ela me ajudou muito. Só que a Adriana é sua irmã mais velha? É mais velha. Não, mais velha não. O mais velho é a Sueli, que é filha do meu pai, do primeiro casamento. E eu tenho outro irmão que você não conhece, que é filho da minha mãe, que é mais velho que a Adriana. Aí nós trabalhamos, só que eu não tinha muita experiência, sabe? Então não foi muito bem. Aí foi que eu tentei mexer eu montei uma empresa chamada Brisa, que mexia com absorventes e fraldas descartáveis. Eu deixava elas consignadas nos supermercados ali do Jardim Guanabara, sabe? E você acredita que vendia melhor que aquelas marcas famosas? Porque eu tinha um preço bom, sabe? Né? Só que aí veio o casamento, certo? Você casou com quantos anos? Casei com 22. Eu casei desempregado, né? O que aconteceu? O Alexandre foi pro Japão. Johnny, naquela época o povo começava a namorar, casava muito cedo, né? Você casou com a primeira namorada, não? Não. Eu tinha outra namorada, depois conheci minha esposa e casei com ela. Foi outra pessoa, assim, fundamental, que eu quero dizer pra você que as oportunidades da vida de pessoas, eu sempre percebi as pessoas importantes na minha vida. E valorizei muito. E a minha esposa, quando eu conheci ela, eu percebi que ela era mais importante que outras pessoas que eu tinha conhecido anteriormente. Entendeu? Mas quais os valores que ela te apresentava que diferenciou? Deixa eu te falar que são todos, você acredita? Porque, na verdade, quando eu casei... Aproveitar para elogiar a esposa. Sabe por quê? Não é. Porque quando eu casei, eu estava desempregado, na época. E aí, eu cheguei para o Japão e ele comprou 2 espaços na Ceasa. Inclusive, para fazer um negócio na Ceasa, meu pai colocou o Fiat, ele entrou no valor de 15%. Entendeu? O Fiat. O Fiat. Ele completou o pagamento do depósito com 15% através do Fiat 147. Que quebrou comigo várias vezes. Eu ia viajar para o interior, pausava nas BR, sabe? Perto de Curral. Que ele quebrava muito, o cara não tinha. Era muito ruim.
Não, mas era muito ruim aquele Fiat. Não é da Nissan. Não é da Nissan. Não é da Nissan. Não é da Nissan. Não é da Nissan, né? Era uma S. Aí, o Toda que hora que com certo. acontece? Eu lembro que na Araguaia, pelo apagar, eu esperava, pegava a zona verde dos sinais verdes. Juro pra você, quando eu encostava o carro, eu ficava acelerando. Aí quando abriu o primeiro sinal, eu ia devagarzinho, né? Devagarzinho para abrir o segundo, porque se eu parasse, eu podia apagar e acabou. Entendeu? Então o carro era uma história, esse carro pra mim, sabe? Esse 147. Nunca esqueço dele. Até eu brinco com a minha esposa, que ela casou com a esposa dele. Mas não foi, não, é brincadeira. Então, olha só a minha história, Nayane. Meu pai comprou esse depósito, só que o Ceasa, o lugar é muito caro. O Orexê estava no Japão. Meu pai estava tendo que assumir as despesas dos aluguéis. Porque ele comprou, mas não tinha, estava fechado. E o rateio da despesa continua todo mês chegando, né? Uhum. Eu casei no dia 6 de janeiro de 93, né? Beleza? Você que é uma mulher guerreira, casou com um cara desempregado. Desempregado, sabe? Não, e outra coisa, eu ainda lembro Ela viu alguma coisa? Não, eu ainda certeza. lembro que a minha irmã Adriana, assim, não de por mal, ela falou assim, olha, minha esposa chama Edna. Edna, você tem certeza que vai casar com o Johnny? Minha esposa era uma mulher muito bonita, estudada, né? Tinha um bom emprego, sabe? Poderia conseguir um cara 10 anos mais velho, rico, poderia conseguir um cara da mesma idade, bonito. Podia conseguir o que ela quisesse, digamos, né? Aquela mulher independente, bonita, inteligente, né? Aí, né? Aliás, uma história rapidinho. Quando eu entrei na faculdade, o Volmir Amato, que é o reitor da PUC, perguntou assim, Johnny, qual o seu interesse aqui? Ele fez aquela roda gigante assim, qual o seu interesse aqui na faculdade? Eu quero conhecer uma menina bonita, inteligente, que faça faculdade, que eu não preciso estudar mais. Aí ela estuda pra mim. E foi o que aconteceu. Você sempre corre do estudo, estava né, na federal, Johnny? foi visitar a católica, nós encontramos, trocamos telefone, pronto, fechou, né? Objetivo alcançado. Alcançado. Aí, né? Acho que ele pediu com muita fé. Foi. Muita fé. Não, mas esse era meu objetivo. Eu falo, mas isso não é brincadeira. Eu falei do fundo do meu coração para ele. Eles riram, olha, isso não é brincadeira. E não foi 10 dias que aconteceu. Aí o que aconteceu? Casei com a minha esposa, em 93, dia 6 de janeiro, dia de Reis, né? Janeiro. Aí de noite eu conversando com meu pai, assim, pai, e aquele depósito? Eu desempregado, né? Mão à frente, outra atrás, assim, né? Mas minha esposa falou assim, calma, eu banco você. Eu compro sofá para ficar tranquilo. Preocupa não. Ainda falava para ela assim, olha, a gente vai comprar um carro inteiro que a gente vai ter assim, que eu morava de favor na casa da minha mãe, né? Da minha mãe. Nossa privacidade, às vezes, vai ser lá dentro do carro, alguma coisa assim, sabe? Você vê até que era difícil as coisas, né? Não tinha televisão, não tinha nada, né? Aí, conversando com meu pai estava na época de vender limão. Não, vamos lá pro depósito, vender limão lá no depósito. Casei no dia 6. Isso, o depósito estava fechado ainda. Aí fomos para lá. Aí o que eu fiz, Josmar? Grande sacada. O limão, beleza. Meu pai era o produtor, né? Ele vendia o limão e 15% estava para o depósito. Era a comissão do depósito. Entendeu? Uhum. Os 85% eu pagava para ele, que ele era o produtor, né? Esses 15% estavam dando para pagar um monte de coisa, porque o limão estava caro. E era uma produção muito grande na época, entendeu? O que eu fazia? Eu não tinha... Olha, por isso que eu falo que... Eu fui na contramão, porque eu não tinha experiência, não tinha capital, não tinha parceria. Sabe quando... Você nunca foi preso, eu também não. Mas imagina você sendo preso, entrar numa cela onde todo mundo já tem sua cama. E você chega e você tem que ficar empelado porque você não tem cama. O Ceasa tinha o mercado pronto. Era o sentimento que você tinha. O mercado pronto. Então eu cheguei lá, eu não tinha pra onde correr, eu não tinha experiência, não tinha know-how, não tinha nada. O que eu fazia? Eu, na cara de pau, cheguei nos caras lá, uns vizinhos, disse, ó, você pode me deixar eu pegar umas 4 caixas de papaya, de formosa, de laranja, de maracujá, e botar lá consignado, quando for 10 horas, eu devolvo para você. Os que eu não vendi, porque eu não tinha capital também. Então eu fazia isso, coisa que ninguém fez no Ceasa. Então eu fiz isso. Isso eu consegui vender. Aí eu fui conhecendo alguns clientes que eu fazia assim, ó, fulano, se eu conseguir todo dia separar pra você meia caixa de chuchu, você compra de mim? Ele compra, por dó, por piedade de mim, sabe, por piedade de mim. Aí, beleza. Eu ia lá na pedra, fazer uma parceria com alguém, tem um rapaz chamado Chiquinho, ele é um senhorzinho hoje já. Ele me vendia o chuchu com baita no desconto, o cara chegava lá, tava lá o meio chuchu já prontinho, esperando ele, eu ganhava 5 reaisinhos, já ajudava bastante naquela época, né? Gente, ó, anota isso aí, porque essa estratégia aí... É uma estratégia que ninguém usou. Você não aprende na faculdade, não. Ninguém usou. Não. Faculdade não ensina isso aí, não. Ninguém usou. Então, Pode fazer o e outra curso coisa, que na for. época não tinha WhatsApp, né? Aí o que eu fazia às vezes? Eu ia lá para a portaria da Ceasa, esperava o cliente chegar e pulava em cima da carroceria, para quando ele estacionasse o carro, eu já pegava o pedido dele. Olha Então isso. eu fazia isso, entendeu? E outra coisa que eu fiz, eu combinei com 2 funcionários, olha, meu trabalho aqui é muito pouco, posso pagar só meio salário mínimo. Eles aceitaram. O Eduardo
Qual o nome do outro? Eu esqueci o nome do outro. Um chamava Eduardo. Um e o outro era do Sul. Então, eles aceitaram. Isso foi pessoas que Deus botaram na minha vida. Aí eu fiz uma parceria com umas pessoas que eram da Bahia, que eu dividi o depósito. Para diminuir aí foi Diminuiu o custo. Metade do aluguel eu fiquei livre. Eles vendiam rapadura, quiabo, outras coisas, né? Aí mais para frente, eu conheci um senhor chamado Elisiário, muito bom de negócio. Esse foi o pulo do gato. Ele tinha os probleminhas dele, mas foi fundamental, porque ele vendia batata, melancia, cebola e abacaxi. E aí ele vendia os meus produtos para os clientes dele. No final do dia, ele pagava os meus produtos com uma comissãozinha, entendeu? E pagava mais metade da parte do aluguel minha. Ou seja, eu só pagava agora 1/4 do aluguel do espaço. Entendeu? Mesmo assim, não era o suficiente para pagar todas as despesas, sabia? O aluguel era caro, mesmo assim, a margem do que era pequena. Foi onde, de repente, eu estava pensando em parar. Meu pai já tinha parado de me ajudar já, porque já tinha acabado a produção. Nesse período você já estava sozinho. Que a produção de limão já tinha acabado, entendeu? Então, ele e meu pai não entendia muito a questão de empresa mesmo, né? E nem eu também. Então, aí foi quando eu... Só tinha experiência de vendedor de colchão que você queria ser caixa. Mas eu nunca fui vendedor do colchão. Eu fui só, né? Só administrativo. Assim, mas também não aprendi tanto assim, não. Aí eu pensei em parar, aí eu precisava de uma... Já tinha aberto a empresa, né? Uhum. Entendeu? Aí tive que pegar uns documentos, alguns, lá no Parthenon Center. Tinha cartório lá, né? Tudo mais. Foi aí que aconteceu mais uma coisa interessante. Que a empresa continuou a história. Eu fui lá e fui lanchar em uma lanchonete e percebi que tinha muitos sacos de laranja. E perguntei quanto que ele pagava para a pessoa deixar lá. Ele falou o valor, eu perguntei se poderia eu estar entregando para ele. A pessoa deixava lá consignado. Não, a pessoa vendia para ele. E entregava. Eu perguntei se eu podia vender para ele por um preço X, mas um pouquinho mais em conta, né? Ele, pode sim, eu vou dividir o pedido. Aí eu tinha um carro, um Fusca, laranja, anos 75, 1500, eu retirei todos os bancos dele, deixei só o banco de motorista, e no outro dia enchi esse Fusca de laranja. E fui entregar laranja na rua do centro. E aí comecei a entregar laranja, mamão, limão. Aí consegui comprar um carro adequado, né, que é uma Pampa Ford. Paguei 3.400 nela, ano 86. Melhorou a condição de trabalho. Aí depois eu consegui comprar outro carro melhor. Aí logo chegou meu irmão, o Alexandre. Quando o Alexandre chegou, já tinha quanto tempo de empresa? Tinha 3 anos e meio. 3 anos e meio. Ele não confiou muito na empresa. Aí eu cheguei um dia, eu lembro dele. O Alexandre vai lembrar disso, se ele estiver assistindo. Olha só. Alexandre, eu fiz a relação dos clientes para ele. Porque ele queria voltar para o Japão, porque o Japão era mais interessante. Né? Aí eu falei, Alexandre, olha, Cristiano, aqui é a minha listinha de clientes. Pequenininha, sabe? Pequenininha, mas eu mostrei para ele, ó, isso aqui vale ouro, Alexandre, ó. Os caras me amam. Os caras me amam. Os caras compram de mim para me ajudar. Os caras compravam de mim para me ajudar. Aí, ele pensou assim, não sei. Não, então tá bom. Então vamos continuar. Aí eu ensinei ele a comprar batata. E nessa fase, o Alexandre tinha ido novo pro Japão, nunca tinha trabalhado no Ceasa? Não, também não. Nem com empresa, nada. Aí ele foi me ajudar, foi assim... Ele trabalhava em fábrica no Japão? Aí ele é um cara muito trabalhador, Alexandre, muito inteligente. Caladão na dele, né? Virginiano, né? Caladão. Mas muito inteligente, sabe? E aí a empresa cresceu bastante com ele lá. Bastante, sabe? Continuamos com as entregas, né? As entregas A empresa era tão fraca, Josmar, que eu não abria ela no sábado, não abria na quarta. Não tinha motivo. Era muito ruim. Não vendia? Eu tinha um baralho assim, eu ficava jogando baralho lá dentro do escritório, às vezes, porque tinha poucos clientes. Os clientes eram assim, tinha aquela hora marcada para chegar e eu atender, sabe? Então, por isso que eu estava desistindo dela, né? Entendeu? Mas quando a gente chegou, a gente foi melhorando. Essa fase era difícil, não tinha cliente, porque a concorrência era muito forte? Falta de conhecimento meu, falta de ter um produto com preço bom, entendeu? Ter aquele produto cabeça-chave, né? Não tinha esse produto. Eu vivia ouvindo o pessoal fazendo brincadeirinha comigo, tipo assim, que eu era uma presa no mercado, sabe? Eu vi várias vezes de pessoas lá, sabe? O cara não percebia que eu via, né? Tipo assim, ó, aquela ali é uma presa, vamos lá, né? Aproveita ele, que eu sofri muito lá, sabe? Até hoje só porque Paúto, até hoje é uma empresa pequena, né? Tem mais respeito, mas é uma empresa pequena ainda. Então, o Alexandre foi fundamental quando ele chegou. Em 96, entendeu?
E o que ele fez de diferente para alavancar as vendas foi só aumentando o mix? Aumentando o mix e também chegando mais cedo, porque ele Mas chegava ele mais cedo. investiu? Não precisava, já tinha um capital já pronto, né? Pequeno, mas tinha. A gente pagava todo mundo no mesmo dia, na época. A gente pagava os preços tudo certinho, sabe? Bem certinho as coisas, sabe? Então tinha o capital sempre sobrando, tinha um nome já. Quando ele falou que ele começou a entrar mais cedo, é porque o Ceasa é um mercado bem ativo. Aí eu chegava no às 7 horas. E o Ceasa, quem chega mais cedo, tem condição de comprar produto melhor e tal, porque começa muito cedo lá, né? O produtor chega e deixa Ceasa, lá no 3 horas da manhã tem gente chegando no Ceasa. Como eu não tinha cliente que chegava cedo, porque o cliente chega cedo, ele é mais exigente, tá? Quer pagar muito barato às vezes, quer uma coisa assim. Eu não tinha essa condição de oferecer. Uma coisa que eu até anotei que eu queria falar é o seguinte, chegou uma hora que eu recebi alguns convites para fazer outros tipos de parcerias fora do Ceasa. Aí eu falava para mim mesmo, não, eu não quero. Porque eu preciso ter minha tarde para descansar, eu preciso concentrar lá na empresa, tal, entendeu? Então, tipo assim, eu preferi focar lá, porque eu achava muito interessante ficar lá quieto, sabe? Né? Porque você acreditava que dali poderia melhorar. Exatamente, foi melhorando bastante, assim, sabe? Assim, eu nunca ganhei tanto dinheiro lá, mas na época, Osmar, até os imóveis eram baratos. Quando eu falo na época, são 29 anos atrás, 28 anos atrás, tudo era mais barato. Tudo você comprava aqui para a região de Aragoiânia, você comprava de graça. Você comprava lote por R$1.000. É muito barato. Então, tipo assim, eu investi tudo assim, nisso. Nessa época, a Goiânia e a Grande Goiânia não era tão desenvolvida, tinha muito terreno ainda, né? Para vender, muito amigo loteamento. meu falava assim, ó, onde você olhar e o sol não aparecer mais, você vai lá e compra. Aí eu descobri outra coisa também. Onde você for no lugar e você vê muita criança andando descalça, vai lá e compra as coisas. Porque daquelas crianças de 30, 5, 6 vão virar médicos e vão fazer progredir e ali vai ficar caros os imóveis. É isso que eu fiz. Aí você investiu muito. Nessa época você começou a investir em imóveis. Pensando nisso. Uma Onde boa você vai, você estratégia. vê muita criança andando descalço, jogando bola na rua, compra ali. Se tiver escritura, né? Compra ali. Entendeu? Uma coisa que eu aprendi também. Compra e deixa lá. Só que hoje você não vê isso mais, não, porque as crianças usam o celular. Hoje você não vai ver criança na rua. Hoje eu não vê criança na rua. Mas na época você via. Você morou no Guanabara, né? Sim. No Guanabara teve uma época, na época de agosto, tinha umas ruas que você ventava assim, ó. Você via só poeira. Guanabara 2, né? Acho que era o 2. Acho que era o 2. Do lado do 3, né? É, que demorou a asfaltar. Porque o 1 era mais evoluído, né? Sim, o 1 o foi o 2. primeiro. O que eu Então- me recordo, quando eu comecei a ter noção das coisas, o Guanabara 1 já era asfaltado. Aham. O Guanabara 2 não era ainda. Mas aí eu falo sempre que o correto, viu, Nayane, Osmar, é a pessoa quando for realmente empreender, montar uma empresa, fazer pesquisa, sabe? Ter conhecimento, ter experiência, procurar pessoas que possam te ajudar, entendeu? Para não, às vezes, investir Senão- e perder o pouco que tem investindo e de repente perder, né? Senão apanha muito, né, Johnny? Mas E eu- outra que... E é um trauma na cabeça. Mas Porque eu quebrei 2 vezes com as fraldas e com as roupas. Aí eu fiquei traumatizado. Mas eu acho que nos dias de hoje isso acontece muito pouco, né? As pessoas quando vão investir, acho que é o primeiro passo é exatamente conhecer mercado, fazer planejamento, procurar pessoas que sejam do mesmo segmento para fazer parceria. Então eu acho que hoje essa visão já está um pouco mais quebrada. Aham. Hoje as pessoas têm mais esse cuidado. Então, o que acontece? Eu acompanhei alguns episódios, algumas sessões do podcast aqui, eu vi que vieram pessoas muito bem preparadas. Eu não sou essa pessoa bem preparada. Eu sou uma pessoa assim que eu tenho dons, igual eu te expliquei, sacadas, entendeu? Intuição. E tipo assim, o meu filho, depois de chegar a hora do meu filho, ele fala muito assim que eu sou o cara da ação, né? Da ação, que vai pra luta, Mas eu né? acho que, ouvindo sua história e o que você já tinha me contado Mas não, antes, eu não sirvo de exemplo, que eu Osmar, para pude- poder Sim, ser, claro. Eu não diria... para poder ter o resultado bom, você entendeu? Mas eu digo o No seguinte... meu caso foi um caso assim à parte. O seu exemplo, que foi o motivo pelo qual eu te convidei para o podcast, é o exemplo de garra e superação. Olha o que você fez, de onde você veio, não tinha experiência nenhuma, você enfrentou
E foi adiante. É claro que isso hoje é muito mais complexo. Se você for entrar no mercado do jeito que você entrou antes, hoje você não sai do lugar. Mas para a época, você foi muito empreendedor. É essa energia que precisa ter. Eu fui responsável, né? Eu fui responsável. Não, você tem uma criatividade que Agora, hoje não tem. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. E mesmo sem preparo nenhum, você teve uma visão que muita gente não teria. A ideia de chamar parceiros para dividir o aluguel, enxergar o mercado, trazer inovação, observar. Convencer o Alexandre a ficar. Convencer seu irmão a ficar. Não, e não ter vergonha de ir atrás, igual você falou. Não, e outra coisa, eu poderia falar. falar. Lanchonete, tava lá laranja. Qual é o ser humano que tem coragem de ir lá e fazer uma contra-oferta? Essa parte dele que é interessante, que ele ficava cercando o cliente na entrada, pulava dentro do caminhão para perder o carro. Eu vou contar uma história daqui a pouco para chegar na hora, vocês vão entender. Depois você vai entender como eu sou sagaz nesse sentido. Mas o que acontece? Eu poderia muito falar assim, não, Alexandre, então vai pro Japão que eu quero. Se eu fosse ganancioso, né? Vou ficar aqui sozinho. E vou ser sozinho, né? Digamos, né? E pago. Depois dele chegar, eu compro o depósito dele. Não, deixa ele vir pra cá. Vamos trabalhar junto, né? Porque ele tinha a opção de ir pro Japão, que era bom para ele também, né? Então isso é muito bom. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Sobre teorias religiosas e políticas, tem muita polêmica, né? E eu considero que política e religião são situações assim, que judiam muito de grande parte da população mundial durante muitos anos, muitos séculos. E eu vou dizer uma coisa para vocês que talvez pode chocar. Eu vou dizer para vocês que ser empreendedor não é que é ser do mal, mas ele prejudica muito. Ele prejudica a si mesmo, ele prejudica o governo, porque não tem esse empreendedor que não faz situações, ferramentas para poder pagar meus impostos. Então ele está sendo criminoso, na verdade. Todo empreendedor, de um jeito ou de outro, ele cria assim, nem que seja de uma maneira lícita, para diminuir a sua carga tributária. Isso aí não tem Josemar, todos praticamente. Ele sacrifica a família. É porque tem uma carga tributária muito pesada no Brasil. Isso não é desculpa. Isso não é desculpa. Não é, mas acaba fazendo com que o cara enxerga aquilo ali como uma saída, principalmente quem está começando. Porque depois que você cresce, você tem vários incentivos que é até melhor você pagar todos os impostos. Sim, mas tem muitos gigantes aí que são grandes porque não pagam, você sabe. Mas esses gigantes que não pagam, aí já são aqueles que não representam bem, já tem um pouco de mau caráter. Porque hoje, se você pesquisar, tem muitos consultores tributaristas que vai chegar na sua empresa e vai mostrar para você que honrar os impostos é bom para você. É importante. É bom. É saudável. Porque o empresário, ele é um cara que ele visa lucro. Quando você enxergar que com os impostos você pode ter mais oportunidades, você deixa de sonegar. Onde eu quis chegar é o seguinte, vamos jogar dentro das quatro linhas, vamos falar igual o antigo. Esse assunto é delicado. É bem delicado. O que acontece? Não, tudo bem, você vai jogar dentro das quatro linhas, dessa maneira você não vai ser punido, porque o governo aceita, porém, você está pagando meus impostos. Então, ao outro lado, você sacrifica a sua família. Se você quer ser um grande empreendedor, você vai sacrificar a sua família de um jeito ou de outro. Sim. Então tá errado também. Outro lado. Foi bom você falar isso, Johnny, que tem muita gente que pensa, eu vejo as pessoas que procuram, chegam em mim e querem montar um negócio, ele vem com a concepção de que ele só olha o lado bom do empreendedor. Ele vê os bens, vê o resultado. Ele esquece que o empreendedor no começo, e até hoje, mas eu imagino você agora não, que você vai chegar na parte que você vai falar que passou o bastão para o filho. Mas por muitos anos, você trabalhou muito mais do que se você fosse funcionário de alguém. Muito mais tempo, dedicou muito mais preocupação. A maioria das pessoas que pensam em empreender, imagina o seguinte, eu sou funcionário, eu vou passar dentro da empresa agora, eu vou trabalhar menos, vou só mandar e vou ficar rico. E que não é assim. Ouça esse exemplo aqui, que é dedicação, é dor de cabeça, é imaginar que você chega na folha de pagamento, você não tem R$1 lá para fazer a folha de pagamento. E é bem pensado no que o Josimar falou. Esses dias até comentei com algumas pessoas. Quando a gente é funcionário, quando a gente é CLT, a gente quer ser o melhor. Então, se a nossa horária é de 7 às 8, a gente chega às 6 e sai 10, sai 11. Se precisar sábado, domingo, a gente está lá disponível, porque a gente quer dar o melhor para manter o nosso emprego. Exatamente. Aí, quando a gente se torna empreendedor, aí você quer acordar meio-dia, quer sair 3 horas da tarde e quer ter o mesmo resultado. E não tem como. Não tem como. Não tem como. Não vai chegar, só que é Deixa fácil. eu contar uma coisa pra vocês, que eu fui muito assim, intenso, mas eu nunca fui tão dedicado, não, sabe? Assim, eu nunca fui chegar muito cedo, nunca fui chegar tão tarde, sair tão tarde. Aí eu chego no outro ponto, eu falei já da questão dos impostos, da família, né?
Geralmente os empreendedores, a grande parte não tem preocupação com o ambiente, é o ponto principal agora. Todo empreendedor ele procura o máximo diminuir isso, sacrificar o funcionário, que é a parte mais importante do funcionário. A maioria do empreendedor, ele tenta sugar o máximo. Criar ferramentas para ter o mínimo de gasto com o funcionário, sabe? O mínimo. Isso aí é lei. Tanto é que a própria Revolução Industrial prova isso. A própria exploração das mulheres, a própria exploração das crianças. O grande empresário, o sonho dele, sabe, é voltar para a escravidão. Se ele pudesse, só pagar a comida para a pessoa, é o que eles queriam. Isso é uma realidade. É porque ninguém fala. Ninguém fala, mas é uma realidade. Você tocou num ponto interessante. Realidade. O empreendedor, geralmente, é uma realidade que eles podem até querer. Mas os funcionários nos dias de hoje são Acabou. qualificados. Não, lógico. Cada dia se qualifica mais. Mas eu tô falando assim, a cabeça do empreendedor, às vezes, funciona dessa maneira. Mas a maioria pensa assim, só que ele esquece de que quando ele faz isso, esse sentimento é visto também pelo funcionário. Sim. E aí você pega uma empresa que o empreendedor pensa de jeito e tem alta rotatividade. E a notícia corre, né? O funcionário não tem compromisso com a empresa. Quando alguém vai entrar na empresa, você acaba sofrendo com aquele funcionário que eu costumo dizer que é o funcionário porcaria. Que ele não consegue concorrer no mercado. Então você vai sofrer muito com ele. Acontece, né? Ele vai te dar mais prejuízo do que se você pagasse o correto. Pra gente só não perder muito tempo, o que acontece muito? O que eu penso também? Eu te falei do empreendedor, né? Que ele poderia, que também é o que eu vejo a imagem do empreendedor. Eu penso que devia ter um órgão em cada região, em cada cidade, que deveria aprovar a abertura de CNPJ. Tipo assim, por quê? Não é qualquer pessoa que pode ter um CNPJ. Você quer abrir? Tá lá. Me prova que você vai abrir e vai ser importante para você e também para nós aqui. Porque está tendo muito CNPJ que, se você perguntar, você quer ser patrão ou funcionário? 99% vai falar que quer ser patrão. É o normal, né? É melhor ser patrão do que funcionário. Né? Mas hoje, para Mas você o mercado já seleciona. Mas para você abrir um CNPJ, mas judia muito. Você tem regras também. Mas o mercado seleciona. Não, hoje... Você tem regras, Hoje você abre rapidinho qualquer coisa, às vezes nem precisa abrir. Mas você tem que passar pelos processos. Por exemplo, você quer abrir um CNPJ hoje, você tem que ter um local, você tem que falar qual produto que você vai utilizar, a quantidade de funcionários. Não, mas ninguém vai impedir. Você fala que quer abrir lá numa rua que não vai passar ninguém, né? O cara não vai impedir dele abrir. Mas ele vai abrir. Eu entendi o que você quis dizer, só que o próprio mercado seleciona. Todo segmento, você vai ver gente que abre, por exemplo, sai um funcionário seu, ele acha que é fácil montar um negócio. Aí amanhã, é claro que no primeiro momento, ele acaba incomodando o mercado. O que o funcionário faz? O funcionário que não tem noção. Ele vai, abre um negócio com pouco recurso e vai lá, a estratégia dele é vender mais barato que você. Ele pega, ele não sabe calcular, ele não tem noção, então no primeiro momento, ele acaba prejudicando o mercado. Só que ele não prevalece. Ou ele vai ajustar ao formato do mercado, ou ele vai quebrar. Então, a maioria quebra. Então o próprio mercado, ele expurga, ele joga para fora. Mas eu falo assim, até ao ponto de até ajudar essa pessoa, porque vai sofrer muito, vai passar por um processo de trauma depois, né? E ele tinha 10 e sai devendo 40. Né? Cria uma ilusão muito grande e não gera... Para não passar por esse processo, João, nós vamos divulgar aqui duas alternativas. Primeiro é acessar o QR Code que está disponível na tela e fazer a inscrição na comunidade do curso Sempre Azul. É um curso que vai te ajudar justamente no ponto que o John está falando aqui. Ter clareza de qual segmento você vai atuar, fazer uma pesquisa de mercado, entender o que é a estruturação de um negócio. Então, se você está nessa dúvida aí, para você não entrar no mercado do jeito que o John está falando aqui, acesse o QR Code na tela e conheça a comunidade do Sempre Azul. Mas é uma realidade, viu, Johnny? Muita gente acha que empreender é só chegar e amanhã tem resultado, amanhã eu vou ganhar dinheiro, é da noite pro dia. Mas todo mundo tem que tentar, né? Eu não tô falando que tô falando assim, que seria bom ter um órgão que ele iria estar mais forte que o Sebrae. Fazer um acompanhamento. Até, olha, eu não aconselho você fazer, né? Não aconselho, espera, tal. Aí, pra gente conseguir passar a história toda, 9 anos após, meu outro irmão vem do Japão, que é o Marcelo, que é um cara brilhante, hoje um grande empresário, sabe? Que ele chega e aí eu estava fazendo caminhada com a minha esposa. É onde eu falo que as oportunidades aparecem para mim, geralmente eu aproveito. Eu estava fazendo caminhada com a minha esposa, eu falei assim, Edna, eu vou oferecer R$600 pro Marcelo para ele trabalhar um mês. R$600 era tipo assim, era 3 salários, né? E ele estava do mesmo jeito, ia ficar só um tempo aqui e ia voltar, igual o Eu Alexandre. não lembro, que já tinha vindo uma vez, eu acho que ele queria ficar. Aí
Ofereci, ele gostou, fez uma carteira de cliente excelente em um mês. E aí ele pegou a proposta, não, ô, Johnny, você me paga tanto, eu prometo que eu faço isso, beleza, fechou. Foi onde nós partimos para aumentar nosso volume de vendas delivery. E ele comandando a maior parte, né? Até então você não tinha o delivery da forma que vocês trabalhavam. Eu tinha, mas não era tão intenso. Não era tão intenso, era praticamente eu e mais 2 pessoas que entregavam. Aí com ele eu tive que contratar mais pessoas. E o Marcelo é um grande vendedor, um cara assim que carismático, as pessoas gostam muito dele e ele conseguiu bons clientes, nossos volumes de venda aumentou muito. Aí veio o grande problema, Elismar. Eu não tinha a estrutura e o know-how, a experiência para atender bem assim. Sabe? Eu não tinha. Então a gente perdia clientes. Porque ele conseguiu o cliente, mas o serviço não era tão bom. Entendeu? Até quando você desanimou um pouco com o tempo, sabe? Mas foi muito bom para ele também, ele conheceu muita gente, sabe? Né? Aí ele ficou com a gente até 2015 lá. Quando ele começou, a empresa mudou de patamar. Ele começou, a gente chegou em 2005, 2010 nós conseguimos mudar a frota da empresa, né? Uhum. Tudo com resultado assim, muito do Marcelo. Porque ele trabalhava com a margem de lucro maior, entendeu? Aí aumentou o caixa da empresa. Nessa época vocês conseguiram aumentar a carteira de cliente? Conseguimos. Então o Marcelo foi fundamental. Ele ficou focado mais nas vendas e visitar cliente, construir Mas eu penso que eu fui o grande culpado, que foi bom para o Marcelo, que se eu tivesse ajudado ele, hoje ele não teria sido o empresário que ele é, né? Porque eu falhei. Ali foi um laboratório para ele, né? Mas eu falhei, porque eu não consegui oferecer um serviço tão bom. Entendi. Porque senão a carteira ia aumentando, o meu serviço não era tão bom, entendeu? E aí nós falhamos, ele desanimou um pouco também, surgiu a oportunidade dele ter a empresa dele, entendeu? E que foi maravilhoso, está sendo maravilhoso para ele, né? Mas eu diria que a chegada do Alexandre e do Marcelo foram, assim, fundamentais para mudar de prateleira a empresa, sabe? Entendeu? Fundamental. Johnny, até nesse período aí, de quando você começou, o que você acha que foi o maior desafio que você enfrentou para começar um negócio sem entender muito de gestão, de administração e chegar no resultado que você tem hoje? Olha, é uma pergunta que você fez que eu não estava preparado para te falar, sabe? O maior desafio... Cara, o desafio que eu tive, que eu chorava muito, é quando eu chegava em casa e a empresa estava crescendo e eu queria arrumar alguém para me ajudar, assim, mais na gestão. Por isso foi bom, foi importante só para passagem lá. Eu chegava assim, botava minha malinha assim, ó, né, lá em casa, 3 horas da tarde, encostava assim, saía lágrimas. Sério? Desespero, assim, que eu sabia que eu estava muito esgotado, cansado, sabe? E eu não podia nem viajar, aquela coisa. E eu não sabia o que fazia, tentava alguém para me ajudar, não dava certo. Eu não tinha não sabia por onde começar, não tinha um norte. E eu já estava cansado de ir pro Ceasa todo dia, que eu morava longe. Isso já tinha mais de 15 anos, eu acho. Teve uns momentos difíceis, assim, né? Ter 31 anos, Edmar, como eu falei, uma vida, né, de empresa. São muitas fases boas, ruins, boas, né? São muitas coisas, né? Então aí tem as coisas que acontecem na sua vida particular que interferem também na empresa. Totalmente. Que eu não vou tocar aqui no assunto. Então, são muitas coisas, são muitas coisas que você vai vivendo. Eu digo para meus filhos, olha, eu quero que vocês trabalhem aqui tranquilos, os riscos, os apuros que quem passou foi eu. Quem dirigia as Kombi, descendo ali o Alex Star, na banguela, com o volante solto, foi eu. Cheia de mercadoria, correndo risco de cair no meia ponte. Foi eu que fiz isso. Então, vocês não precisam correr risco, trabalhem com calma, deem o negócio já está estruturado, dê sequência só. Dê sequência, sem correr risco, porque quem correu risco aqui foi eu. Já correu risco, Deus me abençoou. Josmar, quantas vezes eu fui trabalhar doente? Pegava virose, né? Na época não falava virose, não. Não tinha outra pessoa para ficar no seu lugar, você tinha que ir. Cara, eu trabalhava com as articulações tudo doloridas, sabe? Você sentava, você ficava assim, com aquele frio, mas eu trabalhava, sabe? Quantas vezes, sabe? Assim, várias vezes. Johnny, e em que ano que seu filho começou a trabalhar? Aí, eu não vou lembrar direito, mas ele começou com 14 anos. Começou cedo, hein? Ajudando a vender, ajudando a fazer as coisas, me ajudava a fazer entrega, sabe? Aí um dia ele falou, pai, eu gosto de vender. Aí ele foi vender, tinha uma conhecida... E você fez a mesma coisa que seu pai, deixou ele entrar, mas falou, vai estudar também.
Como você fala assim? Não, eu falo que seu pai se incentivava muito você a estudar, né? E aí não. você colocou seu filho na empresa, mas também Cara, incentivou ele a estudar. eu vou contar uma história aqui pra vocês. Que os meus filhos, todos eles estudaram em escolas públicas. Eu nunca gastei R$1 com os meus filhos na escola. Os meus filhos pagaram suas próprias faculdades. Tá vendo aí, Os meus gente, o filhos exemplo? compraram seus próprios carros. Entendeu? Eu nunca fui um pai assim, de banca. Meus filhos não tinham videogame. O meu filho mais novo, o dia, quando foi fazer inglês lá na CNA do Novo Horizonte, que eu lembro que só tinha pessoas assim, de uma classe social, digamos, média, que é aqueles menininhos bem branquinhos, sim, que você vê que nunca trabalhou lá. Você, ó, meu filho, você vai lá. Se você virar burguês, eu falei, usei essa expressão, eu tiro você de lá. Você é filho de um trabalhador. Você não é filho de um burocrata. Você é filho de um trabalhador. Põe isso na sua cabeça. Eu falei, deixa ele, meu filho. Sabe? Deixa eu falei pra ele. Você não vai virar igual aqueles meninos lá, ó. Você é filho de trabalhador. E eu acredito que isso ajudou muito na formação não, o deles, Diego, né? com 8 anos, ele já ganhava R$1 por cada pedido que ele pegava lá em casa. Eu tinha uns amigos, né? Ó, você vai ligar pra ele e fala assim, meu pai pediu pra pegar o pedido. Aí ele ligava, pegava o pedido e dava R$1 pra ele. Tanto é que os aniversários, né, nós íamos nos restaurantes, os caras cantavam parabéns pra ele. Então ele já Tá ganha. vendo aí, gente, a lição? Enquanto seu filho de 8 anos tá só em casa no Não. celular, ó. Eu falo 8 anos, mas eu acho que era 6 ou 7. Muito menos ainda, né? Ele ligava, só- pegava o pedido, né? Eu levava os bloquinhos de pedido, aí no final de semana eu dava 8, 10, 15 reais, porque era cada pedido valia R$1, entendeu? Só Ou 50 centavos, eu não Só sei. esclarecendo mais uma coisa que você falou aí que não ficou muito claro pra mim, quando o Josimar perguntou sobre a questão do estudo, se você fez a mesma coisa que seu pai, você nunca falou pra eles que eles têm que estudar ou foi uma opção própria deles? Não, tinha que estudar. Você falava que Tinha que estudar, lógico, tinha que estudar. Eu ia eu e minha esposa em todas as festas de formatura, entendeu? Mesmo trabalhando. Mesmo trabalhando, né? Conciliava as duas não, a gente situações. ia, minha esposa eles falavam, não sei, eu vou chegar mais tarde, eu vou lá na reunião da escola, né? Não, formar é fundamental, Não, né? e valeu a pena você introduzir eles no trabalho cedo, porque hoje estão cuidando do seu negócio, né? Não, eu falo porque eu falava assim, ó, eu não vou, a gente não vai, porque eu via alguns exemplos de crianças que os pais gastavam O pai dava tudo. Não, gastavam tudo com escola e eles não se tornavam grandes profissionais. Porque onde eu estudei, rapidinho posso falar? Pode. Estudei uma aplicação onde estudava os filhos de ricos e de pobres. O que é os ricos? Os filhos dos professores federais. E os filhos de funcionários braçais. E eu entrei lá nessa situação, entendeu? Então eu convivi com meninos lá que estudaram, que eles viviam falando assim, eu vou ser médico. Aí no final não foram nada. Então, por exemplo, meus filhos, vocês vão estudar. Estudem e sejam os melhores da turma. Porque você acompanhava o exemplo de pessoas que tinham investido muito e não... E não tinha tanto resultado e o mais importante era a dedicação deles, né? Eu imaginava assim, que quando eles chegassem no segundo, terceiro ano, aí sim tinha ajudá-los numa situação de cursinho, né? E tudo mais. Na verdade, nem precisou. Então, aí o Johnny foi pro Ceasa, o Diego foi com 18 anos, o Johnny foi mais novo, né? O Diego praticamente assumiu a função do Marcelo. E o Diego hoje, ele tem uma carteira de cliente muito alta, sabe? Eu criei lá uma central de vendas, né? Que ele é a central de vendas. Por quê? Eu tive muita dificuldade com o cliente, com o vendedor que começava a vender muito e quando saía, aí queria migrar os clientes, né? Que não estou falando que tem que estar errado. O mercado Isso é livre. acontece muito, Mas levar carteira de clientes mas é pra onde difícil vai. para mim. Aí eu pensei, vou criar uma central de vendas, que é onde o ponto central é da família, né? No caso é o Diego, que eu acho que é mais seguro. Nós temos outros vendedores, pessoas muito bacanas lá, o Simar, que você conhece, que vende, a outra menina lá, a Pacheco, temos a Patrícia, temos o Leonardo, entendeu? Que também vendem. Mas eu tenho uma central que é mais centralizada, né? Como o próprio nome diz, da empresa. O Diego, ele é muito importante hoje lá nesse sentido. John, e quando que você se interessou pela TV? Me conta essa história aí. Então, futebol, né? Gosto muito de futebol. E o conhecido chamado Luiz Duarte foi lá vender uma mídia para mim. Aí eu vendi uma mídia e ele, querendo que eu continuasse anunciando com ele, ele me chamou para participar do programa, né? Tipo assim, eu vou chamá-lo aqui porque eu faço amizade e ele Que continua. ele vai continuar. E aí eu comecei falei, eu gostei muito, posso vir de novo? Pode, tal, né? Também, mesmo esquema, não tinha muita experiência, né? Tinha muita informação da área, mas muita experiência não. Aí
Aí quis ter carreira solo, montei um programa na outra televisão, que não deu muito certo, não por culpa minha. E aí participei de vários outros projetos, né? De futebol também. Hoje eu tô mais no futebol, estou praticamente parado. Não estou participando mais, por enquanto, sabe? Mas foi bom. Você ficou quanto tempo com o programa de futebol? Eu tive vários, né? Em várias TVs. Então eu comecei em 2013 e até esse ano, eu ainda comento em alguns lugares quando eu sou convidado. Mas eu não tenho mais vínculo, não. E quando surgiu a ideia de lançar o Samurai Auto Motors? Aí foi o seguinte, quando eu estava na TV, na CMN, eu falei que gostava de carro, né? Conversando com o dono da empresa, o seu Debré Bucar. Aí, vamos fazer um programa aqui de carro. Você gosta, hein? Entende tudo de carro. Aquela aula que ele deu do Nissan aqui, entende tudo de carro. Aí, né? Aí vamos montar uma empresa. Ele montou um programa da televisão para mim apresentar. Beleza. Blitz Motors. Só que, na época, eu estava muito envolvido com o futebol. E eles tinham que fazer as matérias. Dava trabalho. Sabe? E ele queria botar uns convidados lá na hora que eu não gostava do padrão, do perfil dos convidados, né? Aí eu desanimei um pouco, né? Não, se você quiser, eu só apresento aqui pra você, porque dá muito trabalho em fazer matéria e tal, eles não conseguiam agendar as matérias, né? Aí eu sou bom para apresentar carro. Tipo, se eu chego no carro, né, eu estudo no YouTube, estudo toda a ficha do carro, né? Aí eu chego e falo do carro por dentro, por fora, motorização, essas coisas. Então eu tenho uma certa experiência, né? Aí pronto, parei com o programa. Aí, cara, a minha esposa falou assim, por que você não faz um canal no YouTube de carro? Aí eu falei assim, quem sabe, vou fazer. Aí eu fui lá, conversei com o Debré, cara, quando você me cobra pra mim ter um programa aqui, mas é meu, com o meu nome. Aí combinei o preço bem baratinho, sabe? Bem baratinho mesmo, uma coisa bem risória, simbólica. Então, em vez de eu ter um programa no YouTube, eu vou ter um programa na televisão. Acho que é uma prateleira mais alta, né? Beleza. Nesse ponto, assim, porque eu teria no YouTube e também na televisão. Teria os dois, né? Nas duas plataformas, né? Beleza. Aí, só que a audiência da CMN não é audiência, é só TV fechada, né? Aí, como eu conheço várias televisões, tenho uma amizade, hoje o programa é exibido na Fonte, aos domingos, às 9h30, na Capital, na TV Capital também, aos sábados e na terça, e aí, através do... Eu tinha um contato na PUC, hoje também é exibido na PUC. Inclusive, foi exibido toda quinta-feira, às 8 horas, às 20 horas, e nas quartas-feiras, às 22 horas. O programa é exibido 5 vezes. É um programa interessante, porque ele é exibido 5 vezes, em 3 TVs, em 5 horários diferentes. Então, ele atinge vários públicos. Entendeu? Legal. E onde nós falamos nós trazemos informações, curiosidades, falamos de carros retrôs, falamos de carros que serão lançados, vamos na concessionária e mostramos carros que estão à venda, tanto seminovos como 0 km também. Falamos de informação de seguros também. O nome é Motors, então falamos de moto também. Temos um quadro que chama Tribo das Motos. Vamos lançar um quadro agora com outro nome também, uma surpresa. Então é um programa que eu gosto muito, estou dedicando assim, quase que 100% a ele agora. Não me toma muito tempo, porque eu gravo apenas uma vez, na segunda-feira. Aí eu gravo... O legal que eu vejo é que você está sempre inovando, né? Sempre se reinventando. Empresário, depois foi para futebol, programa de esportes, vários programas. Eu ia te falar, depois... né? Mas essa questão agora que você está fazendo, dessa parte de jornalismo na parte de carros, né? Você faz por dinheiro ou só por passatempo? Só por hobby? Não, tem que ter a questão de dinheiro, porque tem uma despesa muito grande. Então Mas você faz isso para ter ganho? Não. É uma paixão, é um hobby. Eu acho que é mais uma paixão, né? É um filho, só que eu preciso... É muito bom quando tem um retorno financeiro, né? Sim. Tem um retorno financeiro. Primeiro ponto é a gente fazer o que gosta. Acho que sempre foi sua paixão. Mas se isso puder trazer dinheiro também... Não, eu gosto muito de televisão. Eu gosto muito de televisão também. Eu gosto muito de televisão também, né? Eu gosto muito. E eu tenho até um amigo que fala que para eu ser nipônico, é fácil marcar. Eu vou no supermercado...
as pessoas me conhecem, né? Porque é fácil de marcar a minha fisionomia. E a minha voz de pato rouco também. Quando eu trabalhava na rádio, o cara fala, Samurai, não tem como saber, não tem como não negar que é você não, só pela voz, né? Aí... Johnny, quem colocou esse apelido em você? Samurai? Foi o André Rodrigues, o repórter mais famoso aqui de Goiás. Eu fui trabalhar com ele no programa do Goiás Esporte Clube, e aí ele começou a me chamar de Samurai da Comunicação. E aí eu achava ruim, né, cara? Aí chegou uma hora, eu falei assim, cara, Você já percebeu que quando a gente não gosta do apelido, ele pega, né? Aí eu falei assim, cara, esse nome Samurai é muito forte, bicho. Aí eu vou complementar. Lembra do Jacinto Sapato Branco? Sim. Que já faleceu, o ator. Sim. Eu virei o Samurai de Sapato Branco. Só usava sapato branco. Não é porque você usava, né? Só sapato branco. Eu cansei também. Tá tudo guardado lá em casa. Eu cheguei até vestido de samurai, né? Mas só rapidinho, o que acontece? Sobre... que eu ia falar como que foi do carro, do futebol. Eu lembrei, esqueci aqui. Aí, você fala a transição do futebol para o carro? Ai. Se eu lembrar, eu volto. Então, hoje o Samurai Automotos é um hobby. Cara... hobby que pode virar mais uma fonte de renda. Não, hoje eu tenho hoje 25 anunciantes. Mas sua família, sua esposa, ela apoia esse projeto? Não, ela gostou. Olha, ela gostou, ela achou bonito o programa. Todo mundo que eu ouço, que te conhece, gostou mais do programa de carro, porque é uma coisa que todo mundo gosta. O futebol já é muito específico, tem que ser aquele cara que gosta de ficar acompanhando lá. Né? E eu mesmo não tenho muita paciência para... Não, eu diria que hoje o Samurai Automóveis aqui em Goiânia, ele já é o programa automobilístico mais conhecido, já. Já é o mais conhecido. Tem pouco tempo, tá com 5 meses. 5 meses, tá bebezinho ainda. Mas eu tô com assim, eu quero em menos de um ano mudar de prateleira já. Se Deus quiser, tô pensando já em mudar de prateleira. Hoje vai ter um lançamento. Chegou aí a F-150. O pessoal da Navé já me ligou. Vem cá fazer com nós. O pessoal eu sou muito amigo do pessoal da Saga Nissan da 85. Quem me atende lá é o Barbosa. Ele já me liga, Samurai, vem cá fazer isso aqui. Então já tô tipo assim... Bom que você já tem um relacionamento legal, né? O pessoal da Pinalto já me chama também. O pessoal da Cical lá, o Paulo já me chama. Então você já virou referência em pouco tempo, né? No ramo então, de carros. Eu espero que eu consiga melhorar mais. Estou buscando alguns parceiros, né? E... tem muitas portas fechadas também, né? Eu conheci um cara, que eu era cliente dele, não vou falar o nome para não prejudicá-lo. Ele faz lavagem de carro, vitrifica o carro, protege a pintura, sabe? Uma empresa bacana. Dá assistência lá para Pinal, tudo lá. Tá? Cara, eu montei um programa, falei para ele, olha, eu vou divulgar a sua empresa, vai passar em 2 televisões, cara. Você me ajuda com R$300? Não. Eu falei assim, cara... Nossa, um valor bem irrisório. Cara, só para ajudar. Eu saí de lá assim tão triste, assim, sabe? Não tem condição. Ele tem dinheiro. O cara tem mais dinheiro que eu. Mas eu vou te falar. A empresa é famosa, mas ia ficar muito mais famosa. Esses são os mais difíceis. Eu falo porque eu sofri isso. Cara... os que têm mais grana são os que menos dá moral quando você começa um projeto. Aí um rapaz que mexe com lavagem de sofá, que nem empresa tem, ele anuncia, ele me pagou 500. Ainda me arrumou mais 2 clientes. O cara que nem empresa tem, ele é um cara bacana, sabe? Mas isso é bíblico. Geralmente quem menos tem, mais dá. Cara, eu fiquei pensando, mas esse cara que eu sou cliente, todo carro que eu ia lavar, eu lavava com ele lá, eu comprava o carro e ia fazer aquela proteção de Teflon, eu fazia com ele, fiz mais de 10 carros com ele. Aí o dia que eu fui convidar ele, porque isso aí não é vender. Ó, você vai me ajudar com R$300? Porque vai me ajudar muito no início, porque eu tenho mais 10 de R$300. Entendeu? É um valor que não vai fazer falta para você e sua empresa vai ser consolidada, vai ser mais conhecida, você pode ter certeza. Porque vai passar na cidade do interior. Entendeu? E a TV é aberta. E vai pro YouTube cara, ele falou também. assim, não, eu tô muito apertado. R$300. Eu fiquei assim, cara. Mas acontece, Johnny. Isso acontece demais, cara. Eu porque também não rola falar aqui, mas... teve pessoas os que eu menos imaginava, que falavam assim, não, isso aqui pra ele não é nada. Eu cheguei lá, falei, não, Josmar, pra mim agora eu não posso não, tô apertado. Mesma coisa sua. E o primeiro podcast que eu fiz, eu pedi esse mesmo valor de contribuição. R$300, teve cara que fechou as portas. Isso é normal. Acontece. Hoje, se eu for lá, lógico que eu não falei isso pra ele. Se eu for lá, você quer anunciar agora comigo? Quero.
Cara, é 1.500. Porque agora eu tô na PUC também. Na época eu tava na capital, na fonte, Aumentou o eu tava só passe. na fonte, né? Aumentou o agora passe. é 1.500, cara. Aumentou o número E é de... muito mais fácil pagar agora do que antes. Pois é. Então, mas é... Gente, história do Johnny tá muito boa, mas o prazo nosso, o tempo Tá nosso vencendo. já encerrou. Pra gente finalizar, Johnny, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem tá pensando em empreender. Aham. O que esse cara deveria fazer para não passar os perrengues que você passou? Primeiro tem que ter vontade. Ele tem que estar com vontade de empreender. Ele tem que falar assim, olha, agora eu já trabalhei muito como um colaborador, né? Já fui importante para várias empresas e eu conheço agora, tenho um aprendizado, eu tenho uma condição de investir, certo? Então eu penso que eu consigo, então ele tem que estar com vontade. E é lógico, junto com essa vontade, ele tem que trazer o máximo de informação sobre o que ele vai montar, entendeu? E também já pensar em parcerias. Em parcerias, e se ele conseguir vislumbrar plano A, plano B, plano C, é importantíssimo. Bom, eu montei a empresa. Daqui 3 meses aconteceu isso, eu vou continuar no plano A. Não aconteceu isso, eu vou tentar um plano B dentro do mesmo projeto. Isso é importantíssimo para que o projeto continue. Legal. Entendeu? Tudo isso eu não fiz. Só deixando bem claro. Mas é por isso que eu queria que você falasse, para não passar o perrengue que você passou. Tudo isso eu não fiz. Ô, Johnny, fala pra eles assim, contrata o Josmar mais cedo, não deixa pra esperar 15 anos. Não, eu vou falar novamente. Gente, em 2015, o Josimar foi lá e falou algumas frases assim, ó, que ficou comigo. Assim, ó, você tem que ficar mais observando. Isso é tudo que eu quero. Eu lembrei até da música, sabe? Só observando. Aí, beleza, então é isso. Mas falando sério, tem que estar com vontade de ter aquele negócio, sabe? Porque se não tiver com vontade, a vontade tem que ser maior que a necessidade, você acredita? Porque se ele Que é já a tá... vontade que vai fazer superar os obstáculos, né? E aí, cara, é pedir bênção a Deus, sabe? E cuidar da saúde. Porque o empreendedor tem que ter fôlego. E eu vou falar uma coisa pra você. É fôlego renovado, assim, constantemente. Cara, vai praticar esporte. Porque o empreendedor tem que ter muita energia, sabe? Tem que estar com a saúde boa. Porque se a saúde dele ficar comprometida, a saúde da empresa também fica sacrificada. Sabe? Se não tiver essa energia, se não for energizado, e tiver pessoas do lado, corretas, adequadas, o resultado não é tão bom. Eu não falo em sucesso. Eu falo em bom resultado. Eu não gosto de falar a palavra sucesso. Eu falo em bom resultado. Quando você tem bom resultado, você está dizendo assim, atingindo tudo praticamente. Então a vontade é fundamental e se preparar bem. E a jornada é longa, cara. E aí outra coisa muito importante. Prepara o sucessor. É importantíssimo você preparar o sucessor, sabe? Ou seja, um gerente, não sei, ou um parente, sabe? Ou um só, mas tem que ter alguém que a empresa depende, você depende, mas ela não pode ser altamente dependente de você. Ela tem que conseguir caminhar sem a sua presença lá. Eu costumo dizer que a empresa tem que funcionar com você dentro e com você fora dela. Sim, sim. Se ela não funcionar assim, tá tudo errado. É porque a empresa não sai da sua cabeça, né? Nayane, sua vez, deixa uma mensagem para esses empreendedores aí que tá nos assistindo. Então, gente, é muito bom ouvir esse tipo de história, faz a gente refletir muito sobre o que a gente faz, sobre o que a gente quer fazer, sobre o que a gente já fez. Então, assim, aprender com quem já fez e não deu certo, então nos possibilita fazer agora de uma forma mais correta. Eu não sou empreendedora, de fato, eu trabalho para muitas empresas, mas eu vejo que tem essas dificuldades. Hoje... se eu tivesse que listar 5 quesitos, o primeiro seria falta de gestão, falta de comprometimento. Então, quando você trabalha nessa parte de comprometimento, na parte de gestão, na parte de valorização de funcionários, hoje tem muitas empresas que têm diversos funcionários que são bons, mas eles se tornam ruins porque não tem a valorização que realmente precisa. Então, a empresa é feita de pessoas,
é feita de processos. Então, se você tem processos alinhados e pessoas corretas, eu acho que o sucesso é inevitável, o resultado é inevitável. Show, 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 É show. isso. Com essas duas lindas mensagens desses dois profissionais, um grande empreendedor e uma ótima gestora, a gente encerra o nosso 8º podcast.